sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito ao vereador Ivan Kraus que realize a leitura do versículo da Bíblia. Salmo 22, versículo 11. Aquele que ama a pureza do coração e tem graça nos seus lábios, terá seu amigo o rei. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Está aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Jubanski, que realize a leitura do versículo da Bíblia. Perdão, do expediente, última forma. Expediente de 11/8/2025. Ofício número 036/2025 da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação em resposta ao requerimento número 340 de 2025 da autoria do vereador Edmilson Verca. Ofício número 062/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 341 de 2025 de autoria do vereador Cezão do Táxi. Ofício número 064/2025 da Secretaria Municipal de Educação em resposta ao requerimento número 343 de 2025 de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Cezão do Táxi. Ofício número 538/2025 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento número 337/2025 de autoria do vereador André Flenick. Ofício número 200.809/2025 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte Unidade de Mafra em resposta ao requerimento número 355/2025 de autoria do vereador Ivan Kraus. Projeto de lei ordinário número 073/2025 que dispõe sobre a instituição do selo Empresa Amiga dos Autistas no município de Canoinhas e da outras providências de autoria do vereador André Flenick. Ofícios número 202, 204, 207, 208, 211 e 212/2025 do Gabinete da Prefeita encaminhando o projeto de lei. Projeto de lei ordinário número 074/2025, que altera o vencimento base dos médicos especialistas com carga horária de 10 horas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 075/2025, que dispõe sobre a alteração dos vencimentos base do cargo auxiliar administrativo e técnico esportivo e a carga horária do cargo de técnico esportivo vinculados à Fundação Municipal de Esportes e Lazer do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 076/25, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a realizar o evento denominado Corrida Rústica Canoinhas contra a Polio e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 077/25, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 078/25, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal, Combeia e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 079/25, que prorroga a vigência do Plano Municipal de Educação, aprovada pela Lei Complementar número 5.591, de 23 de junho de 2015. Ofício número 213 e 214/25, no Gabinete da Prefeita, encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei ordinário número 080/2025, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo à recuperação fiscal, refis e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 081/2025, que autoriza a firmar termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à rede feminina de combate ao câncer de Canoinhas e adota outras providências. Ordem do dia, segunda votação, projeto de lei complementar número 007/2025, que altera dispositivos da lei complementar número 42 de 18 de março de 2013 para extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais e adota outras providências. Projeto de lei ordinário número 070/2025, que dispõe sobre a criação da comissão de processo seletivo no âmbito do Poder Executivo Municipal de Canoinhas, autoriza o pagamento de jetons aos seus membros e colaboradores técnicos e da outras providências. Ordem do dia, indicações. Indicação número 277/25, de autoria do edil Gilmar Martins, que solicita à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, a manutenção das estradas de Bonetes. O pedido abrange o trecho que se inicia em Pacientes dos Neves, passando por Bonetes até a BR-280, bem como o trajeto que liga Bonetes à localidade de Valinhos.
Indicação número 278, 25, de autoria do Edil Gilmar Martins, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário de Infraestrutura, a manutenção da estrada Caraguatá, do trecho que se inicia após o término da estrada João Leandro Gonçalves, estendendo-se até a propriedade do senhor Wilson Brandão. Indicação número 279, de 2025, de autoria da vereadora Rosi Crestani, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a instalação de bocas de lobo na rua principal, em frente à escola Benedito Teresa de Carvalho, na localidade de Felipe Schmidt. Indicação número 280, de 2025, de autoria do Edil Ivan Kraus, que solicita a senhora Juliana Maciaop, prefeita municipal, e ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de Infraestrutura, a manutenção da rua Cândido Freitas, localizada no bairro Industrial 1. Seria isso, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Passamos ao grande expediente. Solicito que o primeiro secretário informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente, Com a palavra. solicito que seja colocada em deliberação no plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 75 de 2025 que dispõe sobre a alteração do vencimento base do cargo de auxiliar administrativo e técnico desportivo e a carga horária do cargo de técnico desportivo vinculados à Fundação Municipal de Esporte e Lazer do município de Canoinhas, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de lei número 76 de 2025 que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a realizar o evento denominado Corrida Rústica de Canoinhas contra a Polio e da outras providências. E o projeto de lei número 77 de 2025 que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Solicito ainda a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 75, 76, 77 de 2025, além do projeto de lei número 72 de 2025, que institui o concurso fotográfico Canoinhas pelo Seu Olhar, no âmbito do município de Canoinhas, Santa Catarina, e da outras providências. Projeto de lei número 80 de 2025, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo à recuperação fiscal, REFIS, e da outras providências. E do projeto de lei número 81 de 2025, que autoriza a firmar o termo de fomento e a efetuar repasse financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas e adota outras providências. Era o que continha, senhor presidente. Primeiramente, coloco em deliberação no plenário a inclusão do regime de urgência dos projetos 75, 76 e 77. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a tramitação em regime de urgência dos referidos projetos de lei. Agora coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei citados, 71, 75, 76, 77, 80 e 81. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia, bem como no regime de urgência dos referidos projetos de lei. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei complementar 007, que altera os dispositivos da lei complementar número 42, de 18 de março de 2013, para extinguir o cargo de auxiliar de serviços gerais e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei complementar número 007 de 2025. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 70 de 2025, que dispõe sobre a criação da Comissão do Processo Seletivo no âmbito do Poder Executivo Municipal de Canoinhas. Autoriza o pagamento de jeton aos seus membros e colaboradores técnicos e dá outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 70. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 72 de 2025, que institui o concurso fotográfico Canoinhas pelo seu olhar, no âmbito do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 72 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei 075 de 2025, que dispõe sobre a alteração do vencimento base do cargo de auxiliar administrativo e auxiliar técnico desportivo e a carga horária do cargo de técnico desportivo vinculados à Fundação Municipal de Esportes e Lazer do município de Canoinhas e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, já faz algum tempo que nós falamos nessa casa sobre essa necessidade, um projeto de lei. Se não me engano, o concurso do ano 2014, né, pessoal? E o que foi o erro que nós constatamos ali? O concurso falava-se em cargo de nível médio, como se fosse um técnico, porém exigia-se o CREF, que para se ter um CREF precisa-se no nível superior. Então havia essa discordância. Agora existe um entendimento a nível federal, então é mais uma classe, né? Nós recentemente tivemos a classe dos engenheiros que finalmente, depois de anos, desde 2003, que eles já solicitavam o pagamento do piso federal, passou a ser pago, uma lei que já era de 1967, se não me engano, passou a partir desse ano. Então, mais um grupo ali está sendo feito uma equiparação justa, né, aos salários, né, para que seja fornecido um salário piso nacional base. Mas agora, pesado, sem pressão, né, finalmente, né, uma vitória, vamos... Mais medalhas para o município, mais gente atendida, porque o esporte de Canoinhas tem que estar sempre em constante evolução. Tivemos excelentes resultados ali nas competições e vamos ter cada vez mais, graças a um trabalho conjunto, né? Tem o pessoal da fundação, tem as outras entidades, mas a fundação é o coração do esporte no município e agora sendo feita a justiça é mais uma motivação que o pessoal faça e continue prestando um serviço ao nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereador. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste de casa, ao público presente e em especial hoje aos colegas da Fundação de Esportes que estão aqui em nome do gestor Dural. Uma boa noite a todos vocês. Acho que o vereador André já falou mais ou menos a parte técnica, né? Mas eu acredito que esse concurso, quando ele foi feito, não existiam só os técnicos desportivos que nós temos hoje. Nós tínhamos também o de tênis de mesa, perdemos. Nós tínhamos o de ginástica, perdemos. Nós tínhamos o de dança, perdemos. E no auxiliar administrativo nós tínhamos mais de um também, e hoje temos só um lá. Devido à defasagem e como bem o vereador André falou, é um concurso que na época com certeza não justificava o conhecimento que esses profissionais têm. Precisam do CREF, precisam da pós-graduação, precisam estar lá no dia constante, com todas as escolinhas, cuidando de várias crianças. Então, nada mais justo. Veio um pouco tarde, gente, mas vamos trabalhar e pensar daqui para frente que agora chegou a hora de vocês serem realmente reconhecidos e como o vereador André já falou, agora é arregaçar a mão, né, e trabalhar e com certeza atender, como vocês sempre bem atenderam. Eu fui gestor de esporte por 6 anos, sei do sacrifício, sei do empenho de vocês e com certeza agora mais um reconhecimento e mais uma motivação aí para o trabalho de vocês. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Primeiras damas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, funcionários da casa e o público que nos acompanha. Que bom vê-los aqui hoje, a Rose, né, que ela sabe que eu sou uma fã dela. Os meninos que desculpem, tá, mas nós precisamos puxar a sardinha para o nosso lado, né, e as mulheres têm ocupado espaços. E a Rose que demonstra que é espaço de qualidade, né, e com muita segurança, muita competência no esporte. O José também aqui me trouxe uma lembrança de alguns anos atrás, onde nós tínhamos um grupo de caminhada e a dificuldade era quem vai acompanhar esse grupo de caminhada, né? Então, espero que com esses avanços a gente ainda continue a evoluir e que nós possamos ter construção de saúde, né, a partir do trabalho de vocês, que eu entendo que é o principal objetivo, né? Nós temos jovens hoje que vivem dentro de um processo de obesidade, que é a doença do século, né? E nós precisamos lutar contra isso.
lutar contra essas condições, trazer projetos, trazer esperança para essa galera que hoje vive no celular, né, e está muito focado nas telas. Não só a questão da obesidade, mas outras doenças associadas ao neuropsicomotor, né, que estão associadas a isso. Então, a questão do esporte está muito associada, né, ao processo de saúde, e eu acho que nada mais justo, né, do que o reconhecimento financeiro da atividade que vocês recebem e realizam, né, mas que também, como disse o André, que venham as cobranças também, né, estejam preparados, e tenho certeza que sim estão, e que desempenharão, né, as funções com muita competência. Então, parabéns para vocês. Como disse o André, é mais um, né, do grupo, mas nós temos ainda muitos outros profissionais que também precisam, né, de reconhecimento financeiro, porque acho que isso também move, né, o funcionalismo público. Mas parabéns para vocês e esperamos em vocês, né? Parabéns. Muito obrigada. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente, meus colegas vereadores, população que nos assiste nas redes sociais e aqui presencialmente, sejam bem-vindos e obrigado pela presença de vocês. É de suma importância os interessados estarem aqui para discutir, verificar e ter o apoio também a esses projetos, né? Isso é muito importante. E digo que esse projeto, esse PL 75, é importante em tardio. Já sei da batalha de vocês e há quanto tempo esse projeto e toda essa necessidade de valorização, a importante tarefa que vocês desenvolvem já está em trâmite e não se dava prosseguimento, né? Porque eu tenho que o cuidado com a saúde, além da saúde, é com as nossas crianças, é com o nosso futuro, é com o desenvolvimento de Canoinhas. E o investimento no esporte só trará bons lucros para a cidade, né? Também, como o vereador André mencionou antes, a necessidade da formação, então vocês se qualificaram para estarem pleiteando o que hoje pleiteiam e merecidamente, né? Sem contar a questão da qualidade. É algo que eu sempre defendo aqui e algumas vezes já vinculei isso nas minhas falas. Canoinhas precisa de qualidade. Nós precisamos investir em qualidade para nós evoluirmos. Canoinhas precisa disso. E vocês desenvolvem um bom trabalho e por isso eu já digo que é muito válido e contem sempre comigo. Seria isso, presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereadora. Boa noite a todos os colegas, os que nos assistem nas redes sociais e principalmente aqui os interessados aqui, né? Os jovens, né? Que vão fazer a diferença, né? A qualidade de vida é esporte, né? Já a colega Kátia falou, o Ivan, o André. Então eu faço as minhas palavras, as palavras deles. Estou aqui à disposição de vocês, né, para conversar, para aquilo que vocês precisarem, estar sempre atentas, né, em tudo aquilo que vocês necessitarem, podem me procurar, que eu vou estar à disposição, né, e isso, qualidade de vida é isso aí, é esporte, né, para que nós não venham acarretar ali as filas de SUS, postinhos de saúde, né, e como a Kátia bem colocou, a juventude, né, largar um pouco do celular, né, e ter o gosto, a vontade, vivacidez pela vida, né, o esporte, isso traz tudo isso para a pessoa, né, e sair, ter a mente ocupada, uma mente saudável, e é através de vocês que são a nossa esperança aqui no município de Canoinhas, né? Já vão ser contemplados com outras coisas que eu já escutei da prefeita, da vice, então estamos aí junto para trazer emendas, para suprir aquilo que vocês precisarem. Então, meus parabéns, né? E obrigado por estarem aqui, como o colega Ivan colocou, deixou de suma importância, né? Os interessados estarem aqui. Então, seria isso e estamos à disposição de vocês. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Então, primeiramente, boa noite aos meus colegas vereadores e vereadoras, público que nos assiste presencialmente e também pela internet. Eu creio que hoje o nosso link de transmissão está ok, né? Então, já avisando para aqueles que, quando a gente tiver esses problemas técnicos, que essas transmissões elas ficam gravadas tanto no nosso Facebook quanto no canal do YouTube, então vocês podem acessá-la. Exemplificando um pouquinho para vocês aqui do que foi feito, o caminho legal que foi feito para a gente chegar até
os vencimentos, né? Então, hoje a classe de vocês tem um piso, né? Então, a classe de vocês possui um piso, e dentro do concurso, apesar de não ter sido discriminado a formação profissional de vocês, uma credencial, né? Subentende-se que essa credencial está relacionada diretamente à profissão. Então, a gente fez esse caminho legal. Então, hoje vocês estão ganhando, por isso até que a gente teve que fazer alteração para a carga horária, né? Porque o piso sempre é relacionado a 40 horas. Então, por isso que teve esses dois caminhos. Primeiro, alteração da carga horária, e depois do vencimento, que nada mais é do que o piso da categoria de vocês. Do administrativo também, né? Nós temos outros técnicos administrativos dentro do município, a gente usou do princípio da equiparação dentro das classes, né? A gente vai criar uma certa isomeria funcional dentro do município. Então, é o caminho legal que nós chegamos até esse projeto, que vai atender, eu tenho certeza que vai atender o interesse de vocês, né? Hoje em dia, falar de vencimentos, falar de salário, eu creio que todos, é uma luta diária do funcionalismo público, porém, certas classes possuem uma organização a nível nacional maior, onde eles conseguiram instituir o piso da sua categoria. Então, com base nisso, os funcionários têm uma garantia do mínimo ser pago. Isso é muito importante, isso fala também sobre o que é nós nos organizarmos, né? Eu creio que todas as classes têm que ser organizadas, têm que correr atrás disso, porque esses projetos de piso federal são que, de certa forma, no efeito cascata, vem garantindo os direitos de quem está lá, né? Muitas vezes a pessoa nem participou daquela discussão, mas em contrapartida vai estar recebendo os créditos e os méritos e os louros dessas legislações. Então é muito importante que as classes tenham essa organização e até uma representatividade, né, para a gente ver como que é importante o papel do legislativo, né? A gente muitas vezes vota, dá aquele cheque em branco para o nosso deputado, para o nosso senador, e hoje muito do que é regido no nosso dia a dia, a nossa carreira funcional, é através dessas legislações. Então, sei que existem mais outras questões que urgem lá dentro da fundação, o estatuto de vocês e algumas outras questões legais ali, porém, um passo importante já foi dado, eu digo que um passo muito importante, inclusive, e a gente tem que realmente comemorar essas pequenas vitórias. Eu creio que o nosso amanhã sempre é feito de uma nova luta, de uma nova batalha. Então, toda vez que a gente vence uma batalha, que a gente conquista de certa forma, um louro, um troféu, a gente tem que comemorar mesmo. E hoje vocês vão levar um troféu diferente para casa, não aqueles das competições que vocês participam, mas sim um troféu dentro da vida de vocês, que a classe de vocês batalhou e agora vai estar aí, né? E os que virão na sequência de vocês também vão estar recebendo o resultado da luta de vocês. Então, meus parabéns por vocês não desistirem. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 76 de 2025, que autoriza a Fundação Municipal de Esportes e Lazer a realizar o evento denominado Corrida Rústica de Canoinhas contra a Pólio e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 76 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 77, que autoriza o município de Canoinhas a repassar recursos financeiros ao Hospital Santa Cruz de Canoinhas para o cumprimento do piso salarial nacional dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora. Senhor presidente, seria possível nós colocarmos um adendo de que, acompanhado desses projetos, viessem sempre as prestações de contas do repasse anterior, ou pelo menos 2 meses retroativo? Porque a gente aprova aqui e está tendo sempre um conflito. Eu acredito que todos os vereadores já foram procurados para saber por que esse repasse ainda não chegou devidamente ao servidor lá do hospital. Então, eu acho que seria importante que junto viesse para nós a prestação de contas ali, fazer um marco temporal, para que a gente pudesse... Não sei se existe a viabilidade jurídica disso. Faço por requerimento, que a gente podia fazer, então.
É porque é todo mês, né, Alan? Então, seria... Aí todo mês a gente vai fazer requerimento? Ok. É que a nossa votação aqui é um autorizativa, né, vereador? Então, para que eles possam fazer o repasse, eles têm que estar com essa prestação de contas. Porém, esse delay aí que existe entre a entrega da prestação de contas e a nossa votação é que gera toda essa narrativa de que o município não está repassando. Porém, mediante esse repasse, tem que vir a prestação de contas, porque hoje, de certa forma, o município de Canoinhas, ao receber esse recurso e repassar para o município, ele está sendo um avalista de um recurso, né? Então, essa prestação de contas, ela tem que vir mesmo, né? Então, é um dos compromissos do município para com a União. Então, a União também cobra, porque é a União que passa para o município esse recurso e nós simplesmente repassamos para o Hospital Santa Cruz, que não tem a possibilidade hoje de receber esses recursos, né? Porém, a gente pode fazer sim o ofício para que seja enviado o relatório das prestações de contas, inclusive o dia que chegou essa prestação de conta, que é muito importante para nós sabermos, porque muitas vezes fica esse conflito de informações. Ah, mas a gente votou, e cadê o nosso recurso? E a gente sabe que muitas pessoas dependem, né, disso daí, então eu creio que nada mais justo, trabalharam também, é o piso, né, e merecem receber, só que tem uma parte que também tem que cumprir com as suas obrigações. A Câmara de Vereadores, no momento que a gente recebe aqui esses projetos de lei, eles já são colocados em votação, inclusive em regime de urgência. A gente faz esse processo o mais rápido possível. Inclusive, já fizemos até extraordinárias para votar esse recurso. Porém, as outras partes também têm que colaborar. Isso daí é algo que realmente tem que ser dito. E quando não ocorreu, também ser mostrado. Porque a gente está aqui, a gente é passivo de erros, a gente vai ser cobrado quando a gente erra, a gente vai se cobrar nossas posturas, mas aquilo que não é da nossa competência, a gente não precisa também matar no peito, né? Eu creio que dai a César o que é de César. Então, acho que eu já vereadora... Senhor presidente. Sim. Então, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, público que aqui nos acompanha. Senhor presidente, apenas a título de informação, até o que a vereadora Kátia menciona aqui, nós temos cobrado desde 2024, porque realmente todo mês nós recebemos mensagens, acredito que os senhores também, né, dúvidas, né, desses profissionais acerca desse repasse. E todos os meses nós também acabamos tendo essa dificuldade de informar para eles o que está acontecendo. Mas, senhor presidente, nós temos um requerimento, inclusive, o 203 de 2024, justamente pedindo essa prestação de contas para a prefeitura e para o hospital. Então, já deixo aqui, né, para a nossa assessoria verificar e, quem sabe, fazer, né, já nesse mesmo sentido desse outro requerimento. Só que, realmente, eu concordo com a vereadora Kátia, é uma situação que todo mês nós vamos ter que estar solicitando, então, essa prestação de contas. E eu acho importante, inclusive, a gente ter essa prestação de contas para repassar para esses funcionários, para que eles entendam também de quem que eles têm que cobrar. Porque a gente fica aqui, a gente faz o nosso papel, colocamos em regime de urgência, votamos para que eles recebam o quanto antes, mas se está havendo algum atraso, eu tenho certeza que não é por parte da Câmara de Vereadores. Então, a gente precisa realmente estar em cima disso aí, senhor presidente. Seria isso, obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Vereador. Eu acho que a intenção da vereadora Kátia foi uma conversa que a gente teve também, Geneca, conversando sobre isso e bem colocado também pela vereadora Tati, que todo mês a gente é cobrado, né, por esse repasse, e às vezes chega até a gente que de repente está demorando aqui a questão da Câmara de Vereadores. A gente sabe que não é isso, mas é bom fazer o esclarecimento e colocar isso ao público, para o público saber, principalmente os profissionais, né, os profissionais que dependem desse dinheiro, desse repasse do município. Eu acredito até que a prestação de conta para o município, para liberar esse dinheiro, ela tem que existir, né? Então, de repente, que a gente fique sabendo para daí passar essas informações e daí a gente saber realmente onde que se demora, aonde que está demorando para chegar até nossa casa e haver a votação. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Inclusive, a gente pode colocar, disponibilizar para essas pessoas dentro do nosso próprio protocolo quando que o projeto chegou e quando que ele foi votado. Isso daí é de domínio público. Quando as pessoas acessarem esse projeto com esse número aqui dentro do nosso sistema, vai estar quando que ele foi protocolado. Existe todo o histórico. Então, a gente
tem essa possibilidade dentro do nosso site, porém a gente quer esse histórico da prestação de contas, que para nós acho que deveria ser mais importante, inclusive. Sim, a nossa prestação de contas ela acaba sendo pelo próprio portal da Câmara, né? O que eu entendo ser dificultoso é a prestação de contas que vem do hospital para o município que não chega até nós. Então, nós estamos aqui, como muito bem frisou o senhor, repassando autorizando esse repasse, inclusive em caráter de urgência. Porém, isso não está acontecendo nos outros trâmites, né? Então, acho que a gente precisa unir os 3 interessados, então, hospital, prefeitura e Câmara, no mesmo fluxo. Mas eu acho que, como o doutor Alan colocou, a gente solicita esse requerimento para que possa ser também encaminhado para nós a prestação de contas. Sim, eu creio que dá para a gente votar esse requerimento amanhã. A gente tem aquele acordo que requerimentos de forma verbal a gente iria transcrever e votar na próxima sessão. Então, eu solicito já para a assessoria da casa transcrever esse requerimento e colocar no nome de toda a agilidade, né? Eu creio que seja um assunto de interesse mútuo de todos nós aqui. Então, continue em discussão. Não havendo mais quem quer discutir, eu coloco em votação os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 77 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 80 de 2025, que autoriza a redução dos juros e das multas como incentivo de recuperação fiscal, refis e da outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei 80 de 2025. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 081 de 2025, que autoriza firmar termo de fomento e efetuar repasse financeiro à rede feminina de combate ao câncer e adota outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 81 de 2025. Passamos aos requerimentos. Solicito, segundo o secretário ad hoc, o vereador Edmilson Luiz Verca, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 364/2025, de autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao senhor Wilson Nascimento, secretário municipal de assistência social, solicitando as seguintes informações acerca das ações adotadas para o acolhimento dos indígenas acampados nas proximidades da rodoviária. Primeiro, foi feito um levantamento da população de indígenas, considerando o número de crianças, adultos e idosos. Segundo, quais medidas sociais foram tomadas para acolher essas pessoas? Terceiro, foi proposto abrigá-los em um local com melhores condições? Quarto, há manifestação dessas famílias quanto ao interesse de residir permanentemente no município ou trata-se de estadia temporária? Quinto, quais os meios de subsistência e renda dessas pessoas? Está em discussão. Senhores vereadores, só brevemente justificando esse requerimento, nós recebemos um acampamento indígena, que até já se desfez no município, porém, essa semana eu ainda vi membros, de comunidades indígenas fazendo comércio de balaios no nosso município. E eu verifiquei nesse acampamento uma situação bem sobre-humana, passando ali na rodoviária. Dava dó de ver aquelas crianças em barracas de plástico. São seres humanos, que sentem frio, sentem necessidades, precisam ter um amparo. E a minha solicitação aqui era saber, junto à assistência social do município, quais medidas foram adotadas, até para esses indígenas. E também a gente sabe que vem outros, volta e meia aparecem grupos de indígenas que habitam o nosso município. E nós temos que recebê-los, como povos originários, povos do nosso município, de uma maneira humana e dentro das condições ali da assistência social. E até se eles têm rendas, o que eles podem colaborar com o município, se eles têm interesse em permanecer aqui. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que não se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes.
Requerimento número 365/2025, da autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, ao senhor Leandro Pires, secretário municipal de infraestrutura, solicitando informar qual a previsão para a realização de manutenção na rua Guilherme Guesmaier Sobrinho, número 554, bairro Industrial número 1, com especial atenção à drenagem, considerando que estão se formando valetas nas laterais da via. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 366/2025, da autoria do edil André Flene, que requer que seja encaminhado ofício ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Júlio Garcia, e que por intermédio de vossa excelência sejam comunicados aos deputados estaduais solicitando apoio para a criação na região histórica do contestado, localizado entre os estados de Santa Catarina e Paraná, da Zona Franca do contestado, nos moldes da Zona Franca de Manaus, com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social dessa região, historicamente negligenciada. Justificativa. Primeiro, histórico de conflitos e atrasos judiciais. A região do contestado foi palco de um dos maiores conflitos armados na história do Brasil. A Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916, cujas consequências sociais e econômicas ainda perduram. A demora na definição de limites territoriais pela União e a lentidão judicial geraram décadas de instabilidade, desinvestimento e marginalização econômica. Segundo, desigualdade regional. Enquanto outras regiões de Santa Catarina e Paraná avançam no desenvolvimento industrial, tecnológico e de infraestrutura, o contestado permanece com índices de crescimento abaixo da média estadual e nacional. A falta de incentivos fiscais e políticas públicas específicas dificulta a atração de investimentos privados. Terceiro, potencial econômico subaproveitado. A região possui vocação para a agroindústria, turismo histórico e ecológico, geração de energia renovável e comércio fronteiriço, mas carece de mecanismos de incentivo para avançar essas atividades. A criação de uma zona franca traria benefícios como isenções fiscais, redução de impostos e facilidades alfandegárias, estimulando a geração de empregos e renda. Quarto, precedente bem-sucedido é a Zona Franca de Manaus. O modelo da Zona Franca de Manaus, implementado em Manaus, comprovou ser uma ferramenta eficaz para integrar regiões remotas ao desenvolvimento nacional, podendo ser adaptado ao contestado com foco em suas particularidades. Diante do exposto, solicita-se o apoio à elaboração de um projeto de lei federal, criando a Zona Franca do Contestado, abrangendo municípios catarinenses, paranaenses da região histórica. A articulação com os governos estaduais e federal para avaliação da viabilidade econômica e jurídica do projeto. A promoção de audiências públicas para discutir com a sociedade civil, empresários e especialistas, a fim de debater os benefícios e diretrizes desta iniciativa. Está em discussão, porém, sim. Antes da discussão, vereador André, gostaria de pedir licença para o senhor, vereador autor, e colocar em deliberação do plenário, como são 4 requerimentos com o mesmo texto, só que com um endereçamento diferente, para que seja feito somente uma leitura textual e feito a chamada, vereador Edmilson, somente da destinação, pode ser? Porque senão a gente vai ficar muito tempo repetindo o mesmo requerimento. Deixo sob deliberação, vereador. Autorização? Perfeito, presidente. Solicito a deliberação do plenário para que todos, quem esteja concordante, permaneçam como estão. Então, está aprovada a alteração. Está em discussão. Senhor presidente, sobre esse requerimento, nós sabemos que a nossa região, historicamente, ela foi prejudicada, primeiro por uma disputa judicial entre Paraná e Santa Catarina, definir quem seria o dono dessa região do contestado, uma disputa que demorou décadas, que culminou com um conflito armado, que não teve relação direta entre esses estados, mas que
Acabou essa disputa favorecendo, porque existia um atraso, né? Daí mais uma empresa que entrou na nossa região, uma empresa norte-americana. Então nós tivemos um problema histórico atraso. Fora depois todo um extrativismo que foi feito, tirou-se da nossa região muita madeira, muita riqueza, pagou-se grandes empreendimentos a nível estadual, digo que até a ponte Hercílio Luz teve dinheiro de Canoinhas para bancar aquela ponte, e para nós o que voltou. Então, como esse conflito tem origem em uma questão federal, analisando o cenário da Zona Franca de Manaus, onde nós temos muito investimento em empresas de tecnologia, eu mesmo já fui convidado a trabalhar naquela região pela minha formação em engenharia, eu vejo que o justo do governo federal com a nossa região é criar uma Zona Franca do Contestado. Porque se nós olharmos no mapa hoje de Índice de Desenvolvimento Humano de Santa Catarina e Paraná, podemos ver que a região de Contestado ela é uma das mais atrasadas em termos de desenvolvimento e também do econômico. Por mais que tenha algumas cidades que estão se desenvolvendo aos poucos, ainda é muito pouco comparado aos grandes polos que não estão no Contestado. A nossa região é uma situação à parte em relação ao litoral de Santa Catarina. Muitos que vêm em Santa Catarina, vêm em Santa Catarina no litoral, mas nós somos uma realidade que infelizmente parou no tempo. Tivemos períodos de riqueza, que foi um período de extrativismo, mas esse período não existe mais. Então é o momento da gente compensar esse atraso. Sabemos que é um pequeno movimento, um requerimento para ser enviado para deputados, para ser enviado ao governo do estado, para a FECAM, que pode um dia, talvez daqui 20, 30 anos, talvez menos, mais, se tornar uma lei federal que é essa nossa região uma zona franca, que com certeza trará um desenvolvimento e uma equiparação histórica a tudo que nos foi feito. Eu gostaria de convidar meus colegas vereadores a assinarmos juntos esse requerimento, a edilidade completa, porque é um requerimento que nós temos que nos unir, e eu até gostaria que os outros municípios do Contestado também fizessem requerimentos desse mesmo molde, porque é uma situação de interesse a todos nós. É um desenvolvimento comum que nós merecemos, é uma questão de justiça histórica. Era o que continha, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Vereador. Senhor presidente e vereador André, eu ia solicitar mesmo para assinar junto por alguns pontos. Primeiro, que nós temos uma região dentro de Santa Catarina com um dos IDHs mais baixos, né? E isso é reflexo de uma falta de desenvolvimento e falta de aplicação de verbas aqui para a nossa região. Nós, historicamente, eu digo historicamente, aí nos últimos 30 anos, não temos sido bem vistos pelo governo estadual, né? Entendo que agora, nesse governo, muita coisa se alterou. Nós hoje temos um governo estadual que olha pela nossa região, mas entendo também que desde a época do governo do Esperidion Amin não tínhamos esse olhar, com esse carinho para Canoinhas. A Zona Franca, na sua instituição, na sua maneira de se analisar, ela é para desenvolver regiões. Foi assim em Manaus, né, que foi criado no intuito de desenvolver aquela região inóspita do nosso país. Então, acredito que é justiça para nós essa criação. Porque logo lá na década de 80, quando éramos ricos eu digo do extrativismo, né? Chegamos a ser a 5ª potência econômica do Estado, né? E hoje estamos na metade da listagem dos municípios de Santa Catarina, nossa posição, então de 5º para 100º alguma coisa. Então é uma grande perda, mas porque antigamente nós tínhamos o que oferecer para o Estado, né? Então tínhamos muito a oferecer, e hoje essa realidade é diferenciada até pelas leis ambientais aí que muito travam, né? Então eu acredito que é uma justiça ao Planalto Norte e toda a região do Contestado, e se os demais vereadores assim procederem, né? Mas de qualquer forma, vereador André, com a sua autorização, eu peço para que possa assinar junto esse teu requerimento. Com certeza. Continua a discussão? Senhor presidente? Sim, vereadora. Assim como o vereador Ivan, gostaria também de pedir autorização para assinar junto e também, de repente, sugerir que fosse encaminhado às câmaras de vereadores da região para que eles pudessem, como sugestão também protocolar, como o senhor disse, né, que o apoio das demais câmaras, dos demais vereadores aqui da região, poderia também ter um efeito mais efetivo. Obrigada. Continua a discussão. Eu creio que fazemos os requerimentos em nome de
toda a agilidade, né? E até eu gostaria de convidar os nobres colegas para amanhã. Eu vou solicitar para a secretaria para nós fazermos um requerimento, esse sim destinado ao governo estadual, principalmente a Casa Civil, para solicitar para eles quais que são as iniciativas e o planejamento em si para ajudar as nossas empresas que estão passando por esse momento, né, nebuloso que a economia brasileira vive com essas tarifas. Hoje nós temos o setor de madeira. O setor de madeira de Canoinhas, para você ter uma ideia, vereadora Kátia, 50% da nossa produção de madeira é exportada para os Estados Unidos. Então, para vocês verem o impacto que isso é para a nossa economia. Tem empresas canoinhenses, inclusive, que já estão fazendo anúncios, dando férias para funcionários, estão indo nessa linha de estar já se preparando, de certa forma, preparando a saúde financeira da empresa para receber esse impacto esse que a gente sabe que é decorrente de uma má gestão, de uma falta de diálogo, pessoas que estão lá, que não têm o mínimo de comprometimento com as vidas humanas, porque por trás de toda a porta de empresa que fecha, existe uma família que entra em desespero, isso daí é fato. Então, como a pessoa nunca teve uma carteira assinada, ela não sabe o que é ganhar uma conta, né? Cabe ao povo dar conta ano que vem para eles. Isso que é importante se frisar. Mas a gente pode fazer também esse requerimento para o governo do Estado, porque durante a LESC itinerante foi uma das questões que eu quis abordar junto aos deputados, seria esse plano de ação, né, dentro do Estado, que o Estado pode dar de incentivo fiscal, dar algum subsídio para que a gente possa criar uma sobrevida, porque mediante a tudo que está acontecendo a nível federal, eu creio, vereadora Kátia, que lá em cima a gente não vai avançar em nada. Infelizmente, nós vamos ter que fazer o nosso dever de casa, vamos ter que ir até os nossos pares, até os nossos deputados estaduais, e o governo do Estado vai ter que subsidiar, ajudar essas pessoas. Porque lá em cima, eu tive com o presidente da Fiesc, semana passada, ele comentou que saiu de uma reunião com o vice-presidente Michel Temer, que supostamente é a pessoa responsável por fazer essa interlocução, saiu de lá mais preocupado do que entrou, né? Então, para você ver o nível de despreparo e falta de comunicação e interlocução que essas pessoas possuem. Talvez realmente não saibam o peso do seu cargo. Eu creio que não saibam. Porém, cabe a nós aqui corrermos atrás, né? Já que eles lá não se preocupam com as vidas dessas pessoas, nós temos que fazer a nossa parte. Então, eu já deixo também aberto aos demais vereadores para que a gente faça esse requerimento amanhã, né? E é algo que infelizmente é de urgência, porque tem muitas famílias que já estão nesse momento de desespero, né? Então, isso é muito urgente, então nós também precisamos fazer a nossa parte. Então, eu já deixo também em deliberação de vocês. Amanhã a gente pode redigir esse texto e enviar para o governo do Estado para a gente ter uma resposta mais efetiva e o quanto antes. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação, mas, porém, como é de toda agilidade, deferimento automático. Requerimento número 367. Então, como foi solicitado, senhor presidente, então, o requerimento 367, 2025, né, então, é com o mesmo assunto, ele também requer que seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, né, que é o excelentíssimo senhor Alexandre Cury, por intermédio de Vossa Excelência, mas é o mesmo assunto. Então, o 368 daí é também da autoria do Edil André Flenick, né, agora de toda a edilidade, requerendo para o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, né, deputados federais. Também o mesmo assunto, sobre a Zona Franca do Contestado, e o requerimento 369 e 370, autoria também do Edil André Flenick, de toda a utilidade. Então, esse é endereçado, requerido ao senhor Hélio Daniel Costa, que é o secretário executivo da Ampla Norte, né? Então, também ao senhor Topázio Silveira Neto, presidente da Federação Catarinense dos Municípios, FECAM. Então, eu acho que está aí os quatro, o primeiro que já foi votado e mais os 3 requerimentos, né? E então era isso, senhor presidente.
Coloco em deliberação, em votação, porém, por ser de toda utilidade, já termos aprovado a leitura única, então estão aprovados os requerimentos acima citados. Requerimento número 371, 372, 373 e 374 de 2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho. Ela requer que seja encaminhado ofício ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, excelentíssimo Sr. Júlio Garcia, e que, por intermédio da Vossa Excelência, seja comunicado aos demais deputados estaduais, apresentando moção de apoio aos projetos de lei número 330/2025, de autoria do deputado estadual Márcios Machado, que dispõe sobre a comercialização de cães e gatos no estado de Santa Catarina, proibindo a venda por pessoas físicas e estabelecendo normas para a criação e venda por estabelecimentos legalmente registrados. O registro número 0334/2025, de autoria do deputado estadual Márcios Machado, que institui a Polícia Estadual de Proteção e Reconhecimento do Cão comunitário no estado de Santa Catarina e dá outras providências. Também o número 342/2025, de autoria do deputado estadual Márcios Machado, que altera o artigo 2º da Lei número 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais, para vedar o confinamento, acorrentamento ou alojamento inadequado de animais, bem como qualquer meio de restrição indevida à sua liberdade de locomoção, e também o número 0363/2025, da autoria do deputado estadual Márcios Machado, que dispõe sobre a proteção de abrigos voluntários destinados a animais em situação de rua e estabelece penalidades para atos de vandalismo contra esses espaços no estado de Santa Catarina, manifestando-se favoravelmente à sua aprovação com a maior brevidade possível. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora, autora. Senhor presidente, semana passada teve uma audiência pública em Papanduva, né, relacionado ao programa do governo, que é o programa PET levado a sério, e também, né, uma palestra com o deputado Márcios Machado, deputado até do PL, senhor presidente. Mas é importante, até ele frisou, né, na palestra dele, que a causa animal não tem partido, né? Então, esses projetos de lei, né, mencionados aqui nesse requerimento de hoje, são projetos de leis de autoria dele, né, que vem a defender a causa animal. E tínhamos lá vereadores de Mafra, de Papanduva, Itaiópolis, Major Vieira, e ele, inclusive, fez esse pedido para os vereadores que estavam presentes, para que fossem feitas essas moções, então, de apoio a esses projetos dele, que são tão importantes. Sei que alguns desses projetos nós já temos aqui em Canoinhas, senhor presidente. Foi aprovado, salvo engano, fim do ano passado, ou esse ano até, o projeto de bem-estar animal, mas eu acho importante que seja visto isso a nível estadual também, por isso essa moção. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. É muito importante, inclusive o deputado Márcios Machado, ele é suplente, né? Ele subiu na vaga do deputado, então, Sartori, né, que foi eleito prefeito de Tubarão, então ele... Porém, agora é vaga cativa, já que não há um retorno, né? Então, muito importante, eu creio que seja também... Nós fazemos de toda utilidade. O que você acha, vereadora? Porque moções de apoio, a gente já tinha feito um acordo prévio que todas elas seriam assinadas por toda utilidade. Sim, senhor presidente. De minha parte, então, tranquilo. Então, se tratando de assinatura de toda utilidade, deferimento automático. Requerimento número 375/2025, de autoria da vereadora Kátia Oliskovs, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, solicitando que seja avaliada a efetivação, a adesão do município ao programa Banco Vermelho, iniciativa voltada à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher. Reconhece-se a importância desta ação na promoção da equidade do gênero, no enfrentamento à violência e na conscientização da sociedade sobre a gravidade e a urgência do combate ao feminicídio.
O programa Banco Vermelho, já implantado em diversas cidades brasileiras, consiste na instalação de bancos pintados de vermelho, acompanhados de frases de impacto e informação, simbolizando a memória das vítimas e alertando a população para a necessidade de prevenir e combater a violência de gênero. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora autora. Como esse mês, né, o mês de agosto, o Agosto Lilás, ele é tido como um mês de campanhas de prevenção à violência contra a mulher. Tem a ação do Banco Vermelho, que já tem sido adotado por vários municípios e até por outras esferas governamentais, que é um símbolo, né, da luta pelo combate à violência contra a mulher. Então, esse símbolo ele vai chamar a atenção da comunidade, vai trazer ali... marcado neles canais de denúncia, e não servirá somente pelo mês de agosto, né, mas todo mês, por todo o decorrer do ano, ele poderá ser lembrado, né, como um meio de prevenção e também levar ao conhecimento das mulheres as ações que existem dentro do município, ou, né, de todas as formas governamentais de acesso aos serviços, né, que elas podem fazer denúncias, que elas podem pedir apoio. Inclusive, se não estou enganada, ontem à noite ou hoje de manhã passou uma reportagem falando sobre as formas, né, de como acionar os serviços de urgência, citando um exemplo de que uma mulher fez uma ligação para a polícia e pediu uma pizza, né, e que rapidamente os policiais entenderam que aquele pedido de pizza ele era, na verdade, um pedido de socorro, né, dentro de uma situação de violência. E os policiais puderam agir e ter essa resolução do caso de uma maneira bem rápida e com sucesso, né, evitando às vezes tragédias maiores que aconteçam. Então é importante que a gente tenha dentro do município também formas, né, de expressar a nossa solidariedade a essas pessoas, mas além disso de demonstrar para elas que existem caminhos a serem seguidos em busca da proteção. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente, Vereadora? gostaria de assinar junto com a Cátia, se ela permitisse. Então, deixo a vereadora sobre deliberação da assinatura e a nossa secretaria para fazer as devidas alterações. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 376/2025, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, ao setor de bem-estar animal, solicitando a reavaliação dos anteprojetos e anexos, já encaminhados ao executivo por meio de requerimento. Torna obrigatória a implantação de microchips em animais domésticos atendidos pelas clínicas veterinárias e demais estabelecimentos e profissionais que prestam atendimento veterinário, bem como a implantação de microchips pelo Centro de Zoonoses do município em animais pertencentes à população hipossuficiente. Autoriza a instituir o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de Canoinhas e dá outras providências. Solicita-se ainda que seja informado se as leis número 6.792, de 22 de dezembro de 2022, que institui no âmbito municipal a campanha Dezembro Verde, dedicada a ações de conscientização contra o abandono de animais, e também a Lei 6.618, de 24 de agosto de 2021, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e também silvestres nas escolas públicas municipais de Canoinhas. Já foram implementadas, em caso afirmativo, quais ações foram realizadas até o momento? Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento. Senhor presidente, não há mais requerimentos. Passamos às explicações pessoais. Solicito o primeiro secretário se informe se existem vereadores inscritos para falar de matérias de uso e interesse pessoal. Vereador Ivan Kraus. Com a palavra. Senhor presidente, nossos colegas vereadores, população que nos assiste novamente, só para lembrar uma data importante hoje, eu gostaria de parabenizar a vereadora Tati, tal como os demais advogados do município, que hoje é dia do advogado, né? E também a todos os estudantes do nosso município, que essa data
é uma data de comemoração a essas duas pessoas, né? Os advogados e aos estudantes. Então fica aqui a parabenização da casa aí para a população. Mais algum vereador inscrito? Não, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para dia 12 de agosto, terça-feira, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.